Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, eu recebi uma pergunta de uma paciente a respeito de um problema de sexualidade, de diminuição de libido que ela está tendo, e ela me perguntou se essa questão tem alguma relação. Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês que existe sim uma relação muito importante entre a endometriose, os sintomas da endometriose e os sintomas relacionados à disfunção sexual. Existem vários trabalhos publicados na literatura mundial, principal ponto mostrando em relação à questão do distúrbio sexual associado à endometriose são as lesões de endometriose que acontecem no local que nós chamamos de fundo de saco posterior, que é exatamente a região que fica atrás do útero, no fundo da vagina, a região atrás do colo do útero e nos ligamentos útero-sacros. Pacientes que têm lesão nessa região tendem a ter mais sintomas de disfunção sexual. Então, tem vários trabalhos na literatura mostrando esse tipo de lesão. Eu vou mostrar para vocês aqui uns trabalhos que falam um pouco sobre isso, para vocês entenderem em quais aspectos e por que a endometriose pode afetar a sexualidade. Então, como eu falei para vocês, a sexualidade, a função sexual e a disfunção sexual especialmente está muito relacionada com a endometriose. A gente vê aqui, né, como eu falei, a literatura está repleta de artigos mostrando isso, né? Qualidade de vida sexual em mulheres com endometriose. Esse estudo mostra claramente que as mulheres que têm lesão de endometriose no ligamento útero-sacro têm mais disfunção sexual do que as mulheres que não têm endometriose ou aquelas mulheres que têm endometriose em outras regiões. E a disfunção sexual ela está relacionada a vários aspectos da sexualidade, que vão desde o desejo de ter relação até a questão da satisfação com o orgasmo, da dificuldade de comunicação desse aspecto com o parceiro, o paciente. A mulher muitas vezes está sentindo dor, dificuldade na relação, muitas vezes deixa de ter relação por conta do quadro de dor, mas essa comunicação com o parceiro às vezes é um pouco complicada. Além disso, a intensidade da dor, né, dessa mulher interfere diretamente na qualidade da vida sexual. Há uma diminuição também do número de relações sexuais, de acordo com a presença de lesão nessa região do ligamento útero-sacro. E olha também isso daí, muitas pacientes acabam interrompendo o ato sexual, a relação sexual, por conta da dor que ocorre em função da lesão de endometriose, né? E que esse quadro clínico também afeta a intensidade e a qualidade do orgasmo. Então, esse estudo mostra claramente isso. E aqui a gente vê que pacientes que têm endometriose de ligamento útero-sacro, que é o ligamento que sai atrás do colo do útero, elas têm uma qualidade de vida sexual menor do que aquelas pacientes que têm endometriose sem lesão nesse ligamento e também bem menor do que aquelas pacientes que não têm endometriose, ou seja, a qualidade de vida sexual que é avaliada por questionários de satisfação sexual, existem vários questionários, mais de 10 certamente, mas esse aqui mostra que as mulheres que têm endometriose no ligamento útero-sacro têm uma piora na sua qualidade de vida sexual, né? E aí a gente tem vários artigos na literatura. Esse é um artigo muito interessante de um autor italiano, de um grupo italiano, e ele adora colocar títulos de músicas, né, nos seus trabalhos. E aqui ele fala sobre a questão da satisfação sexual relacionada à dor durante a relação sexual, que é a dispareunia, em mulheres com endometriose retovaginal. Endometriose retovaginal é aquela endometriose que fica entre o reto e a vagina, exatamente na parte posterior ali do útero. E aí a gente vem falando, a literatura está repleta de artigos mostrando exatamente isso. Aqui um outro artigo avaliando 125 pacientes, com 2 tipos de questionários sobre satisfação sexual, que mostra que as mulheres que têm endometriose profunda têm mais disfunção sexual. Aqui um outro artigo também falando a mesma coisa, né? Disfunção sexual presente em 73% dos casos das mulheres com endometriose profunda, né? Então é uma incidência muito alta de disfunção. E essa disfunção está mais associada a mulheres que têm dor moderada a severa
ou que tem um estadiamento da doença mais avançado, ou seja, uma endometriose grau 3 ou grau 4. Significa que quanto pior a doença, quanto mais lesões a mulher tem, quanto mais dor ela tem, mais disfunção sexual ela vai apresentar, né? Aqui outro trabalho também nessa mesma linha, usando um outro questionário de qualidade de vida sexual, mostrando alteração na satisfação sexual e no orgasmo em mulheres com endometriose. E então, aquelas mulheres que têm dispareunia, né, que é a dor durante o ato sexual, e o nódulo no fundo da vagina de endometriose, elas têm mais disfunção sexual do que as outras. Outro artigo. Então, são vários artigos e alguns deles já mostrando o tratamento, né? Então, o lado bom disso é que existe tratamento que pode melhorar. Esse aqui fala em tratamento cirúrgico, né? Retirada da lesão de endometriose e mostra melhora da função sexual após a cirurgia. Esse outro trabalho também avalia a pacientes submetidos à cirurgia de endometriose moderada e severa, com ou sem ressecção de intestino, mostrando que ela melhora os sintomas de disfunção sexual após 6 meses, 12 meses e 18 meses, né? Então, melhora nos resultados da função sexual. Um outro trabalho, a mesma coisa. Após um ano da cirurgia, os pacientes apresentavam ainda uma melhora do quadro de função sexual. E aí a gente tem inúmeros trabalhos e alguns tentando avaliar o uso de medicamento no tratamento da dor associada à relação sexual e também à disfunção sexual. Então esses dois artigos avaliam muito bem isso e eles mostram no final, e aqui a gente vê que as pacientes que estão em vermelho aqui, essas barras em vermelho, são as pacientes que foram submetidas à cirurgia e outros pacientes que estão usando remédio. E mostra uma melhora no desejo, na lubrificação, no orgasmo, na satisfação sexual e diminuição da dor, semelhante nas pacientes que fizeram cirurgia ou nas pacientes que fizeram tratamento hormonal. Isso significa que muitas vezes o tratamento hormonal ele ajuda na melhora dos sintomas e na melhora da qualidade de vida sexual. Nem sempre o tratamento é cirúrgico, tá? Então é importante lembrar isso. Pode ser hormonal em alguns casos, e em outros casos a paciente pode ser que precise de cirurgia por conta de não ter melhorado com o uso de hormônio ou por algum tipo de lesão, de sintoma de dor não relacionado à função sexual que nos faça indicar a cirurgia, né? Então, eu queria trazer esse aspecto para vocês. Aqui um outro estudo publicado na França também, em 2013, mostrando esse mesmo aspecto, né, relacionado à cirurgia e a melhora dos sintomas de disfunção sexual após o tratamento cirúrgico em mulheres com endometriose. Tá? Então, resumindo, eu queria trazer para vocês esse aspecto. Muitas mulheres que têm endometriose desenvolvem disfunção sexual. Esses aqui são os vários questionários, são 10 questionários diferentes de avaliação de função sexual nas mulheres, né? Muitas vezes elas não são inquiridas pelo médico, o médico não pergunta em relação à questão da sexualidade. Muitas mulheres não relatam isso para o médico por uma questão de timidez ou de não quererem abrir assim muito a vida pessoal e sexual dela. Mas é importante que se faça esse relato, né? E o médico que vai avaliar essa paciente precisa estar atento para esse tipo de sintoma. É muito comum alterações na vida conjugal, né? No casamento, por conta de dificuldades na vida sexual da mulher que tem endometriose. Porque ela para de ter desejo de ter relação. Porque se você tem dor na relação, você começa a não querer mais ter relação. E isso começa a inibir o seu desejo de ir para a relação sexual. Muitas vezes, quando tem relação, sente dor, interrompe a relação no meio, né, sem que termine o ato sexual, que seja prazeroso para os dois. E isso começa a gerar um problema dentro da vida conjugal. Muitas vezes o parceiro não entende muito isso. Por isso que é importante, e muitas vezes eu trago o parceiro, peço para que a mulher traga o marido ou o parceiro para consulta, para que eu possa explicar isso para ele entender que é um problema de saúde, é uma doença que precisa ser tratada e que ela deve melhorar, né? Alguns homens ainda chegam ao ponto de desconfiar que a mulher não está tendo relação com ele por algum outro motivo, e isso gera um problema muito grande, né? Então é importante o envolvimento
do parceiro, do marido, no tratamento dessa questão da endometriose, especialmente a endometriose relacionada à disfunção sexual. Por isso é importante que a mulher procure e se trate com um médico que seja especializado nesse aspecto da endometriose. Então, pessoal, para demonstrar para vocês aqui o local aonde as lesões de endometriose mais comuns que afetam as mulheres que têm dor na relação e muitas vezes disfunção sexual. Então existe uma região muito comum de localização de lesões de endometriose, que é uma região que fica aqui atrás do útero, que está aqui, entre o útero e o reto sigmoide, que é o intestino. Então essa região aqui, que é chamada de fundo de saco posterior, né? Essa região que está em verde, ela fica no fundo da vagina, né? A vagina vem por aqui, e exatamente atrás aqui do colo do útero e no fundo da vagina. Então, essa região. Então, por que a mulher tem dor na relação, muitas vezes relacionada a esse tipo de lesão? Porque a endometriose se localiza aqui e ela é uma lesão que provoca muita dor, ela aumenta muito a sensibilidade dolorosa, porque são produzidas substâncias que sensibilizam os nervos e levam para o nosso cérebro esse sinal de dor, né, na região. Então, durante a relação sexual, quando o pênis penetra na vagina, encosta aqui no colo do útero e no fundo da vagina, ele empurra essa região, né? Então você tem um contato do pênis com essa região do colo do útero e do fundo da vagina, e isso acaba provocando esse quadro de dor nas pacientes com endometriose. O ligamento útero-sacro, que é o ligamento que eu comentei durante a apresentação dos artigos, que é um local também comum de acometimento nas mulheres que têm dor na relação e, por consequência disso, também distúrbios sexuais, é esse ligamento que sai aqui do útero, né, e vai até o sacro, até o osso. Então a gente tem um ligamento do lado direito e um ligamento do lado esquerdo, e nessa região onde o ligamento encosta aqui no útero, né, que é exatamente aonde nós temos essas lesões que levam também a esse quadro de dor na relação e disfunção sexual. O fato é que quanto mais lesão de endometriose a mulher tem, seja nessa região ou mesmo na parede do intestino, do reto sigmoide, ou em outras regiões da pelve, provocando muitas vezes formação de aderências, né? Isso faz com que aumente o grau de dor e de disfunção sexual. Mas é importante lembrar que a disfunção sexual não está apenas relacionada a essa dor durante a relação sexual, tá? Ela pode estar relacionada também à questão das alterações de humor provocadas pelo quadro de dor crônica, que são a ansiedade e a depressão. Então, esses sintomas de ansiedade e depressão também são situações que levam à disfunção sexual na mulher, né? Então, a mulher que tem depressão, a mulher que tem um quadro de ansiedade extrema, tem uma chance maior de desenvolver algum distúrbio sexual. Então, só para mostrar para vocês os locais mais comuns de lesão que levam ao quadro de dor na relação sexual e, por consequência, em alguns casos também a própria disfunção sexual, com a diminuição da frequência de relações, a diminuição do desejo, a diminuição do orgasmo, enfim, alterando aí vários aspectos da função sexual normal, que seria fisiológico, né? E também, em relação à própria orientação, nós sabemos que a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar, né, na mobilização dessa região da pelve, e é uma forma de tratamento desse sintoma de dor na relação sexual em mulheres com endometriose. Então, a fisioterapia é um tratamento que tem indicação. Outros tratamentos, como a acupuntura e outros tratamentos de suporte para a dor, né, também podem ser utilizados com o objetivo de melhorar o quadro de dor da paciente e melhorar também essa questão toda da vida sexual e permitir que ela tenha uma vida sexual saudável com o seu parceiro.
tá bom? Então, para concluir essa conversa, eu queria deixar isso bem claro, né? É comum que as mulheres tenham disfunção sexual por causa da endometriose, especialmente aquelas que têm lesão na parte posterior do colo do útero, no fundo da vagina, no ligamento útero-sacro. É importante que essas mulheres busquem ajuda, porque às vezes o sintoma dela é um pouco de cólica, mas muito de dor na relação sexual. Que é importante que elas saibam que isso interfere com o desejo, interfere com a qualidade da relação sexual, interfere com o orgasmo, né? Interfere com o número de relações que aquela mulher ou que aquele casal vai ter durante o período que ela sente que ela está com esses sintomas. Além disso, a endometriose também está associada a um quadro, muitas vezes, de ansiedade e depressão. E isso tudo tem tratamento, né? Então, é importante que se busque um especialista que consiga abordar não só a questão da dor e da infertilidade, mas também a questão da sexualidade. O tratamento hormonal, muitas vezes, melhora o quadro de dor e melhora a função sexual, e alguns pacientes vão precisar fazer a cirurgia também com esse mesmo objetivo de melhorar a qualidade de vida sexual, tá bom? Então, fiquem atentas a isso. Qualquer dúvida é só perguntar aí no Instagram ou no próprio canal do YouTube, que a gente tem lá alguns vídeos. Esse vídeo também está no YouTube. Tá? Um abraço. Daqui a pouco voltamos com outras respostas e outros vídeos. Tchau, tchau.